usado para descansar, não é? Depois de uma semana de trabalho, mas usando o sábado para estudar a palavra de Deus. E um estudo bem intensivo, né? Não é um estudo curtinho, não. Então, isso me deixa animado, me deixa feliz em poder ver tantas pessoas querendo aprender a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Temos alguns que estão chegando e a gente vai continuar o estudo da semana passada. Só relembrando um pouquinho o que nós falamos na semana passada, nós estamos falando que o Sermão do Monte não é o Sermão do Monte, né? Não é o do Luiz, mas é o Sermão do Monte. Só para a gente diferenciar bem. O Dumont, a semana passada, mostrou uma pizza, né? Que eles iam comer um pouco mais tarde. Eu não sei o que ele vai mostrar hoje. Vamos ver, né? Só para dar água na boca em todo mundo aí. Mas vamos ver o que vai ter hoje aí. Depois, um pouquinho mais tarde. O que tem hoje aí? Deus proverá, não tem nada ainda. Ah, tá certo. Tá bom. Então, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e estamos falando que Jesus está conversando com os seus discípulos. Não é com qualquer grupo de pessoas. Não são pessoas que não querem saber de Jesus. Jesus aqui está falando com os seus discípulos, pessoas que já tomaram a decisão de obedecer Jesus, já tomaram a decisão de seguir Jesus. O Sermão do Monte não é algo que Jesus está falando para converter pessoas. Pelo contrário, o Sermão do Monte é algo que Jesus está dizendo para pessoas já convertidas, pessoas que já tomaram a decisão de obedecê-lo e de segui-lo. E quando eu e você estudamos, lemos o Sermão do Monte com isso em mente, o Sermão do Monte se torna algo muito mais pessoal, algo muito mais para mim, para você, não para qualquer pessoa, mas para discípulos de Jesus. Estamos vendo que o Sermão do Monte vai nos mostrar, vai nos dar um termômetro de como está a nossa vida, no sentido de que quem controla a minha vida é Deus ou sou eu ainda? Então, se eu estudo o Sermão do Monte e tudo que nós estamos falando parece difícil demais, é um sinal de que eu estou controlando a minha vida. Se eu estudo o Sermão do Monte e as coisas estão mais fáceis do que eram há algum tempo atrás, é sinal de que Deus está controlando mais a minha vida. Então, o Sermão do Monte é um estudo fantástico, mas, ao mesmo tempo, é um estudo que não vai nos deixar nos enganar, né? Cada um de nós vai poder fazer a sua própria avaliação. Como está a minha vida em relação ao controle de Deus? Minha vida é controlada por Deus? O Sermão do Monte é mais fácil de eu seguir. A minha vida continua sendo controlada por mim? O Sermão do Monte vai ser mais difícil de conseguir. Então, lembra disso quando você for ler e estudar o Sermão do Monte. Deus está falando, ou Jesus aqui está falando com seus seguidores, seus discípulos. Não é com qualquer pessoa. É como Jesus espera que a sua vida e a minha vida seja. Se a nossa vida é realmente controlada por Deus, nós vamos conseguir atingir o que Jesus está nos pedindo. E nós começamos falando sobre
um novo padrão de vida, não é? Vimos no capítulo 5 que Jesus nos ensina um novo padrão de vida. Se eu sou um discípulo de Jesus, se eu sou um seguidor verdadeiro, uma seguidora verdadeira de Jesus, eu vou ter um novo padrão de vida. Eu não vou ser como eu era antes. Você se lembra o apóstolo Paulo, na carta que ele manda aos Efésios, ele fala que nós temos uma nova roupa, né? A gente tem que deixar a roupa de antes e vestir uma nova roupa. É isso mesmo que Jesus está dizendo aqui. É um novo padrão de vida, uma nova moralidade. Não é mais na ação, mas é no pensamento, no coração, no porquê da ação. Nós falamos, não é, que Jesus não está tão preocupado na minha ação, mas sim no motivo da minha ação. Lógico que a ação é errada, né? Nós não estamos aqui nem discutindo se adultério, se assassinato é errado. Lógico que é. Mas o que Jesus está dizendo é o motivo, o meu coração que me leva a esta ação já é errado. Então, o Sermão do Monte é um bom termômetro para você e para mim, para avaliarmos quem controla a nossa vida. Se minha vida é controlada por Deus, o Sermão do Monte vai ser mais fácil. Se eu ainda tenho controle da minha vida, o Sermão do Monte vai ser mais difícil. E o capítulo 5 começa assim, então. Vimos também ontem, sábado passado, mais no final do nosso estudo, nós entramos no capítulo 6. E é aqui que nós vamos continuar hoje. Vimos que Jesus começa o capítulo 6 mostrando 3 atos de adoração, de louvor, que o judeu tinha costume de fazer. Vimos o primeiro ato com relação a ofertas, ajuda aos necessitados. E Jesus mostra, em primeiro lugar, como não fazer, depois ele mostra como fazer. Você se lembra que no comecinho do capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer que quando nós ajudamos, nós não devemos ser como os mestres da lei, os fariseus, e os chama de hipócritas, porque eles gostavam de se aparecer. Eles gostavam que os outros vissem eles dando a sua ajuda. E nós usamos até um exemplo de alguém que contratava uma pessoa para levar água para outros. E essa pessoa contratada tinha que ter uma voz muito boa. E quem contratava essa pessoa ficava do lado. E aquela pessoa com a voz boa falava, né? Olha, esse homem aqui do meu lado é que está pagando por essa água que eu estou trazendo para vocês. E toda a glória vinha para aquela pessoa. Jesus está dizendo, não é assim. Quando você ofertar, quando você ajudar alguém, a sua mão direita nem sabe o que a sua mão esquerda faz e vice-versa, né? No sentido de não precisa aparecer aos homens. Você está fazendo um ato de louvor a Deus. A segunda parte dessa adoração é com relação às orações. E vimos na semana passada a maneira errada de orar. De novo, Jesus está chamando os mestres da lei e os fariseus de hipócritas. Eles ensinavam uma coisa, mas faziam outra. E ele está dizendo, olha, quando você for orar, não é para impressionar os outros com as suas palavras bonitas, com palavras grandes que talvez ninguém jamais ouviu,
e nem com orações muito longas. Quem fazia isso eram os fariseus, os mestres da lei, que, mais uma vez, ficavam nas ruas mais movimentadas, no horário das orações, e eles, então, faziam as suas orações, que todos achavam que eles eram os mais espirituais. Nós vamos começar no versículo 9 hoje. Pega a sua Bíblia, Mateus 6, 9. Vamos ver agora qual é a maneira certa de orar. Jesus já mostrou qual era a maneira errada. Não é para se mostrar, não é para aparecer diante dos homens, não é para ficar falando aquelas palavras e frases que ninguém ouviu. Parece os ministros do Supremo Tribunal, né? Não sei se você já ouviu alguma vez. Eu gosto de ver isso aí. Eu gosto de ficar, entre aspas, né? Perdendo o meu tempo ouvindo os ministros falando. E eles usam palavras lá que ninguém usa, né? Que você não entende. Então, era isso que Jesus estava condenando. Não está condenando os ministros do Supremo, não, né? Está condenando os fariseus, os hipócritas, por usarem palavras grandes que ninguém mais conseguia entender. Agora, a partir do versículo 9, ele vai ensinar a maneira certa de orar. E é aqui que eu quero que a gente comece hoje, tá? Vamos ler, então, Mateus capítulo 6. Abre comigo lá, vamos ler dos versículos 9 até o 15. Vamos ver qual é a maneira certa de orar. Alguém que está com uma voz boa, uma conexão boa, gostaria de ler esse texto para nós? Alguém aí que quiser ler, pode vai ler. ligar. Dumont, então leia aí para nós, por favor. Mateus 6, do 9 ao 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Obrigado, né? Que pena que tem o versículo 15 aí, né? Ai, seria tão bom se não tivesse o versículo 15, né? Vamos falar um pouquinho, então, da maneira certa de orar. Tá? Primeiro, Jesus mostrou a maneira errada, como ele fez com a oferta. Agora ele vai ensinar a maneira certa de orar. Como é que a minha oração traduz numa adoração a Deus, num louvor que agrada a Deus. Vamos fazer como fizemos no sábado passado? Se você tem uma pergunta, um comentário, escreve aí para você não esquecer. E no finalzinho, nós vamos até às 5 horas agora, nesse primeiro período, e eu vou parar um pouco antes das 5 horas para perguntas e comentários. Então, vamos fazer da mesma maneira, aí a gente consegue avançar um pouco mais, tá? Então, Jesus agora vai ensinar a maneira certa de orar. E se você quer saber algo de alguém, você tem que perguntar para quem entende, não é? Não adianta perguntar de mecânica de carro para mim, que o seu carro não vai sair do lugar, né? Eu não entendo de mecânica. Então, tem que perguntar para quem entende.
Não adianta também perguntar para mim sobre construção. Também não entendo dessa parte aí de construção. Você quer saber sobre um assunto? Tem que perguntar para quem entende daquele assunto. Se você quer saber como orar, tem que perguntar para Jesus, não é? Jesus entende do assunto que ele vai falar agora. Ninguém jamais entendeu melhor sobre oração do que Jesus. Ninguém acreditou mais no poder da oração do que Jesus. E tenho certeza que os seus discípulos perceberam isso na vida de Jesus. E uma vez, quando Jesus estava com eles, estava orando, eles perguntaram para Jesus, isso está lá no Evangelho de Lucas, eles perguntaram para Jesus, Senhor, nos ensine a orar. Então, se você quer aprender sobre oração, tem que perguntar para Jesus. E Jesus vai ensinar, Jesus vai nos ensinar a maneira certa de orar. E ele falou isso aqui, não é? Nesse texto que acabamos de ler. E eu quero mostrar 3 maneiras, 3 princípios que se aplicam a nós com relação à oração. 3 princípios que creio que estão aqui, né? Nesse texto que o Dumont leu. Semana passada, nós começamos no versículo 5, mostrando a maneira errada. E a partir do versículo 6, Jesus já deu algumas dicas de como orar. E eu quero voltar um pouquinho lá para o versículo 6 e começar o nosso estudo ali, mostrando 3 princípios sobre a oração. O primeiro deles se encontra no versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. O primeiro princípio aqui sobre oração é ore secretamente. Olha que diferença do fariseu. Olha que diferença do mestre da lei, do escriba. Ore secretamente. O primeiro princípio que nós vemos aqui. Tem muita gente que gosta de orar em público. E orações públicas fazem parte da nossa adoração a Deus. Mas Jesus está ensinando uma maneira de oração que você e eu devemos fazer sempre. Existe razão, existe motivo para oração pública, com certeza. Mas nós não estamos publicamente com as pessoas todos os dias. E Jesus vai ensinar algo que nós podemos e devemos fazer todo momento. Primeiro princípio, ore secretamente. A oração não deve ser um esporte para espectadores, não é? Eu gosto bastante de futebol. E eu tô querendo aí que o futebol volte logo. Mas imagina se você fosse um jogador de futebol e você tivesse que jogar num estádio vazio, sem torcida nenhuma. Assim que vai ser, não é? Esse retorno ao futebol. Não deve ser uma coisa agradável aos jogadores, porque o esporte é feito para espectadores, para torcida. Jesus está dizendo que a oração não é um esporte para espectadores. A oração não deve ser feita para que as outras pessoas ouçam e vejam o quão espiritual nós somos. Jesus está ensinando a quando nós orarmos, vamos entrar no nosso quarto, vamos fechar a
porta e estar sozinhos com Deus. Eu não sei na sua casa aonde que este local seria. Um local vazio, um quarto aonde você pode estar sozinha ou sozinho com Deus, longe das pessoas. Por que será que Jesus está dando ênfase aqui na privacidade quando nós oramos? Por que entrar no nosso quarto e fechar a porta? Por que uma ênfase na privacidade? Eu penso que existem muitas razões. A primeira delas é uma razão óbvia até, não é? Num local privado, onde você está sozinho, você tem menos distração. Existem coisas que não vão te distrair se você entra num lugar sozinho. E distração é qualquer tipo de barulho. Eu já vivenciei isso, com certeza você também, não é? Vozes, música, telefone que toca, crianças, cachorro latindo, qualquer coisa pode tirar a nossa concentração. E tira. Nossa mente é facilmente tirada da concentração. Facilmente. E Jesus nos conhece. E ele está nos dizendo aqui, olha, não tente combater a distração quando você for orar, porque você vai perder. Você não vai conseguir. Você vai se distrair. O telefone toca. Um filho vem e chama você. Um carro passa na frente com aquele negócio de som lá. A gente fica distraído muito facilmente. E Jesus me conhece. Jesus conhece você. E ele está dizendo, ó, não tente lutar com a distração, porque você vai perder. Então, vá para um lugar onde você pode estar sozinha, sozinho, não é? Evite a distração. Ache um lugar aonde você pode criar esse ambiente especial. Somente você e Deus. Ache esse lugar e use este lugar. Eu acho que na semana passada nós falamos sobre aquele quarto, né? E acho que até falei o nome errado do quarto, né? Chamei de quarto da oração, mas acho que era quarto do silêncio, não era? Teve um filme assim, não teve? Como é que chamava o quarto? O filme é Quarto de Guerra. Quarto de guerra. Falei a mesma coisa da semana passada e acabei falando errado de novo hoje. Quarto de guerra. Mas é isso mesmo. Aqui eu quero chamar de o quarto da oração. O quarto do silêncio. Ache um lugar assim. Aonde quer que seja. E faça desse lugar o lugar aonde você está sozinha ou sozinho com Deus. Primeiro princípio que Jesus ensina sobre oração é orar secretamente. Ache um lugar onde você vai ter privacidade, longe de distrações, não é? A gente tem lugares assim para várias coisas, não é mesmo? Se você que está aqui hoje, se você é um casal, né, marido, esposa, com certeza você deve ter um local aonde te lembra, talvez um restaurante favorito, talvez um lugar na cidade aonde te lembra talvez do seu primeiro encontro, não é? Nós temos lugares favoritos na nossa vida. Tem famílias que têm um lugar favorito para tirar férias, não é? Vamos naquele lugar novo? Não, é sempre naquele mesmo lugar, porque é um lugar favorito da família. Nós temos locais
favoritos para diversas situações. Da mesma forma, quando nós criamos um lugar aonde nós vamos poder nos concentrar em nossa oração para Deus, esse lugar vai se tornar um local favorito. É o meu local de oração. É o seu local de oração. Se realmente nós queremos aprender a orar, nós, em primeiro lugar, precisamos achar um lugar tranquilo, um lugar sem distração, longe de qualquer coisa que tire a nossa atenção. Qualquer lugar serve, desde que ele seja tranquilo. Então, o primeiro princípio é ore secretamente. O segundo princípio, volta um pouquinho no texto que lemos na semana passada, versículos 7 e 8. 7 e 8 de Mateus 6. Quando Jesus fala, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como os pagãos fazem, não é? Não sejam iguais a eles. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. O segundo princípio é ore sinceramente. Ore sinceramente. Não use de vãs repetições. Deus não quer que nós, quando oramos, usemos palavras sem estar pensando no seu significado. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Você pode repetir coisas na sua oração. Não é isso que Jesus está condenando, né? Se você repete o seu pedido com sinceridade, pensando no que você está pedindo, isto é válido para Deus. O que Jesus está condenando são aquelas vãs repetições, é eu ficar repetindo uma coisa sem realmente pensar no significado. Eu lembro quando eu era um pouco mais jovem, tinha 13 anos de idade, um pouquinho mais jovem só. Eu lembro que eu fui com um amigo meu assistir um filme de terror. Não deveria ter ido, mas eu fui. Depois do filme, minha oração era sempre a mesma, mas eu orava com sinceridade, né? Eu pedia para que não tivesse ninguém embaixo da minha cama, né? Para que não tivesse ninguém dentro do armário do meu quarto. Eu orava a mesma oração várias noites, mas era com sinceridade, eu estava pedindo aquilo mesmo, estava com medo, né? Então, Jesus não está dizendo que eu não posso repetir o meu pedido, mas não pode ser uma repetição com palavras que eu nem sei o que eu estou falando. Tem que ser com sinceridade. Ele quer que nós conversemos com Deus como um pai, né? Como um amigo. Como você conversaria com um amigo, com uma amiga, com respeito, com sinceridade. Quantas vezes você já orou no piloto automático? Você sabe o que é um piloto automático do seu carro, né? Coloca ele lá e, você não precisa ficar apertando o acelerador, ele vai, né? Quantas vezes você já orou no piloto automático? Nós dizemos muitas vezes, Senhor, esteja comigo nessa entrevista de trabalho que eu vou fazer. Melhor seria dizer, Senhor, que eu esteja consciente da sua presença e que isto me ajude a estar mais confiante. Lógico que Deus está presente comigo, não é?
E muitas vezes a gente ora falando palavras que nem pensamos no significado. Muitas vezes oramos, Senhor Deus, abençoe esta comida para os nossos corpos. E a comida é cheia de gordura, é cheia de óleo. Mas é essa oração que a gente faz, porque é uma oração quase que no piloto automático, né? Nós não estamos realmente pensando nas palavras que fazemos. Nós precisamos derramar o nosso coração perante Deus quando oramos. Orar com sinceridade e não com vãs repetições. E o terceiro princípio é esse texto aí que o Dumont leu para nós, né? Quando Jesus vai ensinar uma oração. E o terceiro princípio é orar especificamente. Especificamente. Então, você ora secretamente, num lugar onde não tem distração, você ora sinceramente, pensando no que você está falando, sem usar de vã repetição, e você ora agora especificamente. Olha o texto que o Dumont leu para nós. Jesus vai mostrar aos seus discípulos como orar especificamente, dando um modelo, dando um exemplo de oração. Interessante notar aqui que esta oração foi ensinada para os seus discípulos. Somente alguém como você e eu, que realmente está comprometido a seguir Jesus, pode orar dessa maneira que Jesus está ensinando. Se você não tem um comprometimento com Jesus, você não consegue orar este tipo de oração. A oração é ensinada para os discípulos, não é para qualquer pessoa, não. Precisa compreender o significado, né? Tem que orar com sinceridade, como nós já vimos. Não é uma oração para crianças repetirem, porque crianças não entendem o que elas estão orando. Não é uma oração para famílias inteiras repetirem, a não ser que essa família seja uma família de Deus. Aí você vai estar entendendo muito bem o que é que você está orando. É uma oração que os discípulos de Jesus podem orar e compreender o seu significado de uma maneira honesta. Vamos dar uma olhada o que Jesus está ensinando. E, mais uma vez, nós acabamos de falar, Jesus acabou de ensinar nos versículos 7 e 8, que nós não devemos usar de vãs repetições. Então, logicamente, Jesus não está ensinando uma oração que eu tenho que repetir palavra por palavra todos os dias. Senão, Jesus estaria indo contra o que ele acabou de ensinar. Ele está dando um exemplo de como eu devo orar de uma maneira específica. E ele começa a oração dizendo: Pai Nosso. Pai Nosso. Quando você começar a sua oração, naquele quarto especial, você e Deus, você vai orar de uma maneira sincera. Jesus ensina que você e eu, nós devemos começar nossa oração lembrando que nós estamos orando para um Pai que nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. Nós não estamos orando para qualquer pessoa, não. Eu começo a minha oração lembrando para quem eu estou orando. Para um Pai que me ama de uma maneira que eu não consigo nem imaginar o quanto que ele me ama.
A próxima frase que você tem aqui é que está no céu, né? Então, quando nós oramos, nós precisamos lembrar da onde Deus está, da sua soberania, da sua onipotência. Nada é difícil para Deus, ele está nos céus. Eu não preciso repetir esta frase. Lembra bem, Jesus está dando um exemplo, está ensinando os seus discípulos como orar. E aqui eu entendo de uma maneira bem específica. Quando você começar a orar, lembre para quem você está orando. É para um Deus que te ama de uma maneira que não dá nem para imaginar. Ele está nos céus. Lembre-se da soberania de Deus, do poder que Deus tem. Nada é difícil para Deus, ele é maior do que qualquer problema que eu e você podemos ter. Olha como nós podemos orar de uma maneira específica, não é? Comece sua oração lembrando de quem Deus é e da onde ele está. O grande poder que ele tem. E continua dizendo no versículo 9, né? Santificado seja o vosso nome. Adore a Deus quando você ora. Louve a Deus quando você conversa com ele em oração. Por isso, o ensinamento um pouco mais antes que nós acabamos de ver, de você achar um lugar onde você pode ter privacidade. Eu creio que Jesus está nos ensinando, quando nós oramos, nós precisamos louvar a Deus. Santificado seja o vosso nome. Converse com ele de uma maneira a louvá-lo, a adorá-lo. Lembra que nós falamos na semana passada que um dos erros que os judeus faziam com oração, que eram repetições, eles usavam, nem sei, 15, 20, 25 adjetivos para Deus, antes de começar a sua oração, lembra? Louvado, maravilhoso, poderoso, magnânimo, santificado, eles usavam um monte de adjetivos. Isso se tornava uma repetição. Quando nós oramos, nós devemos lembrar dos adjetivos de Deus, do seu grande poder, da sua grande maravilha, não é? Santificado seja o vosso nome. Versículo 10. Se sujeite à vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos, nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Põe a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua carreira, no seu ministério, no seu dinheiro, nos seus relacionamentos, na igreja. A vontade de Deus tem que ser em primeiro lugar. Quando eu oro a Deus, e Jesus me ensina aqui a orar de uma maneira específica, eu vou colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em qualquer assunto que eu vou conversar com ele. Versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Tem lugar para pedidos nessa oração, com certeza. Com certeza. Seja específico. Seja específico. Exponha os seus pedidos para Deus. Quer sejam grandes, pequenos, não faz mal, né? Peça de uma maneira específica para Deus. Se você precisa de um milagre, peça.
Você não acabou de dizer? De adorar a Deus pela sua grandiosidade? Ele está nos céus. Olha quanto poder que ele tem. Nada é difícil para ele. Quando chegar a hora dos seus pedidos, exponha especificamente o seu pedido. Se você precisa de algo grandioso, peça. Peça para Deus, sem medo. Versículo 12: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. O versículo 14 e 15 também entra nesse mesmo contexto, não é? Nós precisamos tomar cuidado em nossas orações para que nós não sejamos o obstáculo àquilo que estamos pedindo para Deus. Temos que confessar nossos pecados, temos que pedir perdão, temos que receber perdão e começar a crescer. Se eu não perdoo, eu não consigo pedir para que Deus me perdoe. Se eu sou uma pessoa rancorosa, que não consigo perdoar, como é que eu espero pedir a Deus que Ele me perdoe? Muitas vezes nós somos o obstáculo para as nossas orações, porque nós não estamos perdoando como devemos perdoar. Versículo 13, primeira partezinha: não nos deixe cair em tentação. Peça proteção para Deus. Nós estamos vivendo uma pandemia agora, não é? Com certeza, nas suas orações, nas minhas, nós estamos pedindo proteção para Deus. Faz parte de orar especificamente, não é? Peça proteção para Deus sobre qualquer coisa, sobre o nosso inimigo, sobre o pecado, sobre uma doença, sobre uma viagem que você vai ter que fazer. Peça proteção a Deus. Peça vitória sobre a tentação, não é? Mas livra-nos do mal. Peça vitória sobre a tentação. E no finalzinho do versículo 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Termine a oração da mesma maneira que você começou, adorando a Deus. Lembra que você começou adorando? Santificado seja o seu nome. Nós terminamos a nossa oração adorando o nome de Deus mais uma vez. Agradeça a Deus por cuidar de você, por amar você, não é? Olha quanta coisa nesse pequeno trecho Jesus está nos ensinando sobre oração. Me dá 5 segundos, eu vou fechar essa janela aqui, que o sol está bem no meu rosto aqui. Orar especificamente. Olha quanto que Jesus está nos ensinando. Eu não sei como que você ora, todo mundo ora de uma maneira diferente. E isso é muito bom, não é? Nós temos a nossa própria maneira de orar. Jesus está dando alguns princípios, não é? Ache um lugar secreto. Não um secreto que ninguém sabe, mas secreto no sentido que está só você lá, privativo, né? Ore secretamente, para evitar distração. Ore sinceramente. Pense bem naquilo que você está pedindo. E ore especificamente. Olha quanta coisa que nós temos na nossa oração.
Não é à toa que Jesus ficava horas orando, não é? Muitas vezes nós não conseguimos orar porque nós não estamos observando os princípios que Jesus está nos dando aqui. Uma das maneiras de aprender a orar especificamente é escrever suas orações. Não sei se você tem o costume de fazer isso, né? Mas se você escreve a sua oração e depois você lê esta oração para Deus. Ai, Alan, mas isso não pode. Por que não pode, né? Não é você com Deus que está ali? Você pode escrever sua oração, aí você vai ser bem específico. Essa é uma boa maneira de aprender a ser específico na sua oração. Escreva e depois você leia esta oração para Deus. Nós não ficamos generalizando quando nós escrevemos. Nós somos muito mais específicos quando escrevemos do que simplesmente quando falamos. Por isso que muita gente, quando tem que falar algo num determinado tempo, escreve, né? E depois lê, porque se eu fico só falando sem ter algo escrito, eu começo a ir para lá e para cá, e eu generalizo e eu não consigo falar o que eu preciso. Mas se eu escrevo, eu consigo ser muito mais específico. Talvez você experimente isso, né? Escreva a sua oração e depois você leia esta oração para Deus. Uma outra boa maneira é talvez você gravar a sua oração. Talvez você não goste de escrever, né? Agora no celular você consegue gravar. Então, fale algumas coisas e depois você escuta aquilo e você vai poder ser muito mais específico quando você ora para Deus. Ache alguma maneira que te ajude, mas aplique os princípios que Jesus está ensinando. Ore secretamente, ore sinceramente e ore especificamente. Agora, aqui nesse texto, acredito que nós podemos tirar vários bons exemplos de como orar. Eu quero mostrar uma segunda maneira do que nós devemos incluir quando nós oramos a Deus. Está muito ligado com essa parte de ser específico. Mas nas orações que fazemos a Deus, nós devemos incluir adoração, já vimos isso, né? Devemos incluir submissão, a vontade de Deus seja feita. Devemos incluir pedidos e devemos incluir confissão. Vamos examinar um pouco esses itens para a gente entender o que é que Jesus está querendo ensinar com relação à oração. Já vimos que ele não está querendo que nós oremos estas mesmas palavras dia após dia. Mas é errado eu orar a oração do Pai Nosso? Não. Desde que você esteja falando com sinceridade. É errado eu orar a oração do Pai Nosso 10 vezes por dia? Provavelmente sim, né? Porque você está usando de vãs repetições. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Ele está nos mostrando um exemplo de como orar de uma maneira específica. E eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre adoração, a submissão à vontade dele, pedidos e confissão de pecados. Tudo isso deve fazer parte das nossas orações. Quando você quer entrar em forma, deixa eu olhar para todo mundo aqui que está com vídeo. E alguns aí acabaram de desligar o vídeo, hein? Só porque eu falei entrar em forma,
Que negócio é esse, hein? Ó, quando você está querendo entrar em forma, você vai numa academia de ginástica, certo? Você chega lá e aquela pessoa que está lá, ou um homem ou uma mulher, né? Quem estiver lá na academia, vai mostrar todos os exercícios, os equipamentos que você vai usar naquele lugar para entrar em forma. E aí a pessoa pergunta para você: vamos fazer uma sequência de exercícios para você? E você olha para a pessoa e você não gosta dessa sequência que aquela pessoa colocou para você, e você fala que você quer fazer só o que você quer fazer, né? Você quer fazer exercício somente para a sua perna esquerda. Imagina o que é que vai sair depois de 2 ou 3 meses da academia, né? Só a sua perna esquerda, forte, musculosa, o resto do corpo tudo magrinho, fraquinho. Lógico que nós não vamos fazer isso, né? Quando nós queremos entrar em forma fisicamente, nós vamos fazer uma sequência. Olha, um pouco para o braço, um pouco para a perna, um pouco para a barriga, um pouco para o peito, não é? Você faz uma sequência para o seu corpo inteiro, depois de um certo tempo, estar bem fisicamente. Quando você ora, é a mesma coisa. Se nós não oramos com todos esses elementos, nós estamos fazendo uma oração desbalanceada. É como se eu estivesse fazendo um exercício só para a minha perna. Não vai sair uma coisa muito agradável no final, né? Nós precisamos de um balanceamento nesse nosso exercício espiritual. Não um exercício físico agora, mas um exercício espiritual. Muitas vezes nós oramos, não é? Senhor, me dê aquilo, eu preciso disso, eu quero aquilo, eu estou precisando disso. E nós só ficamos nos pedidos. Nossa oração é desbalanceada. Não é da maneira como Jesus está nos ensinando. E eu creio aqui que Jesus está nos mostrando um padrão de oração. Como é que nós devemos, então, orar de uma maneira balanceada, com especificidade, mas em adoração a Ele? Então, vamos falar um pouquinho sobre a adoração. Nós já vimos aqui, na oração do Pai Nosso, que você começa e termina a sua oração adorando a Deus. Então, comece a sua oração com adoração. Ela vai dar o tom para o restante da oração. A adoração nos ajuda a lembrar para quem nós estamos orando e aonde nós estamos. Deus está nos céus, nós estamos na terra. Ele é quem tem poder, eu não tenho. Então, quando eu começo a minha oração com adoração, ela vai dar o tom para o restante da minha oração. Nos ajuda a nos concentrarmos em Deus. Lembra o problema da distração? Se eu estou num quarto sozinho, isso já me ajuda muito. Mas, mesmo assim, o meu pensamento pode vaguear por um monte de lugares. Quando eu começo orando e eu começo adorando a Deus, me ajuda a manter o foco aonde precisa estar, a me concentrar em Deus. E eu posso lembrar dos atributos, não é, das qualidades de Deus. E eu posso mencionar isso no começo da minha oração. Deus é um Deus onipotente. Deus é um Deus onisciente, onipresente, justo, fiel, amoroso. E você pode ir completando
várias qualidades de adoração. Mas precisa pensar no que você está dizendo. Não pode simplesmente se tornar uma repetição, né? Mas se começarmos a oração adorando a Deus, ajuda no restante da oração. Ah, mas eu não consigo lembrar muito bem dos atributos de Deus. Olha, que tal começar a sua oração lendo um salmo? Você já fez isso? Você já começou uma oração lendo um salmo de adoração para Deus? Olha um exemplo comigo aqui, ó. Volta lá para o Salmo capítulo 8. Salmo 8. Ah, tem tanto salmo de adoração. Olha o Salmo 8. Só para a gente ter um exemplo. Salmo 8. Diz o seguinte esse salmo: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Olha o versículo 9, o finalzinho do Salmo. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tem tantos salmos de adoração a Deus. Comece a oração adorando a Deus, e se você precisar, não lembra de alguma coisa, ache um salmo. Comece a sua oração lendo um salmo. Você já começou uma oração cantando a Deus? Ah, mas não pode, porque agora eu estou orando, eu não posso cantar. Nós temos cânticos que são orações, não temos? Cânticos de adoração a Deus, não é? A Deus demos glória. Lembra desse cântico? Né? A Deus demos glória com grande fervor. Comece a sua oração cantando um cântico. Santo, 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 lembra? Santo, 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 Deus onipotente. Olha, nós temos tantas maneiras de orarmos adorando a Deus. Experimente fazer isso, né? Num quarto em secreto, com sinceridade, comece sua oração com adoração. Outra área que deve fazer parte das nossas orações é confissão. Confissão. E talvez essa seja a área mais negligenciada de nossas orações. Nós não gostamos de confessar nossos pecados, né? Não gostamos de confessar nossos erros. Mas lembra do exercício físico? Você tem que fazer uma coisa balanceada para sair bem. A oração é a mesma coisa. Confissão faz parte das orações. Na maioria das orações, nós falamos, Senhor, perdoa nossos pecados. Pronto, né? Jogamos tudo dentro de um balde e fizemos a nossa confissão de pecados ali. Nós dizemos para Deus, perdoe todos eles. Fazendo assim, é até fácil. É até fácil, não dói. Não é muito vergonhoso para nós fazer uma confissão de pecados assim. Mas lembra o que Jesus está nos ensinando? Temos que ser específicos quando nós oramos. Quando nós confessamos, nós precisamos ser específicos. E não é fácil, não é? Não é fácil. Mas quando
somos específicos na confissão de pecados, acredito eu que nós saímos da oração muito mais leves do que quando nós entramos. Muitas vezes eu creio, eu já agi assim muito. Nós não levamos a confissão de pecados muito a sério nas orações. Se nós levássemos a sério, o resultado seria que a nossa vida seria muito diferente, não é? Mas eu acho que nós não levamos muito a sério confissão de pecados. Nós colocamos tudo dentro do mesmo balde, Senhor, perdoa meus pecados e pronto. E aí, amanhã, a minha vida não muda, porque eu não fui específico na confissão de pecados. Quando nós somos honestos, sinceros, específicos na confissão dos nossos pecados, a nossa vida vai mudar. Pensa comigo aqui. Vamos supor que você cometeu um determinado tipo de pecado, né? Mentira. E você, então, vai confessar esse pecado para Deus. Senhor, hoje eu menti. Me ajuda, eu não quero mais mentir. Amanhã eu vou orar de novo e vou ser específico no meu pecado. Mentir de novo, né? Senhor, me ajuda a não mentir. Eu não quero mais mentir. Olha, lá pelo 5º dia seguido que você está dizendo a mesma coisa para Deus, você vai parar de mentir, não é? Não dá para ficar repetindo a mesma coisa e pedindo o mesmo tipo de perdão para Deus pelo mesmo tipo de pecado. Agora, se eu não sou específico e jogo tudo dentro de um balde e falo, Senhor, perdoa os meus pecados, está dando para entender a diferença de ser específico na confissão? Não é? Quando eu sou específico e eu estou pedindo a mesma coisa para Deus, vai chegar uma hora que eu vou falar, Alan, escute, ou você para de mentir ou você para de orar, né? Porque não dá, né? Você não está sendo honesto. Você está pedindo para Deus te tirar uma coisa, mas você continua fazendo. Já faz 10 dias. Agora, se eu jogo tudo dentro do mesmo balde, as chances são que eu vou continuar, né, fazendo aquilo. Minha vida não vai mudar. Então, sendo específico na confissão de pecados, vai fazer eu mudar a minha vida, criar vergonha na cara, né? E dizer, eu não posso mais fazer isso. Eu vou pedir isso de novo para Deus. Então, confissão de pecados faz parte desse balanceamento da oração, mas seja específico na confissão dos seus pecados. Agradecimentos, né? Acho que nós não falamos, mas agradecimentos também fazem parte de uma oração balanceada, né? Agradecimentos. Existe uma grande diferença entre sentir-se agradecido e dizer muito obrigado. Tem uma diferença entre se sentir agradecido e dizer muito obrigado. Lembra quando Jesus cura os 10 leprosos? Com certeza, todos estavam agradecidos, mas só um disse muito obrigado. Faz diferença se sentir agradecido e dizer obrigado. Se você é pai ou mãe, hoje aqui, né, você sabe muito bem disso, diferença que faz quando seus filhos falam obrigado e não só se sentem agradecidos. Faz diferença, não é? Nós nos sentimos agradecidos, sem dúvida, pelas bênçãos de Deus, mas faz diferença nas nossas orações quando agradecemos, quando nos sentimos e dizemos obrigado a Deus.
Agradeça a Deus por suas bênçãos materiais, suas bênçãos espirituais, as orações que já foram atendidas, agradecimentos. E a quarta parte, né, dessas orações aí balanceadas são pedidos, súplicas, né? Pedidos. Se você já adorou a Deus, já começou adorando a Deus, se você já confessou os seus pecados, se você já agradeceu a Deus pelas bênçãos recebidas, pode ter certeza que você está pronto agora para pedir a Deus, para expor a Ele as suas necessidades. Está vendo como uma oração balanceada faz muito mais sentido? Depois que eu adorei a Deus pela sua majestade, depois que eu confessei meus pecados, fui honesto com Ele, depois que eu agradeci tudo o que Ele já me deu, agora eu estou pronto para pedir. E com certeza Deus vai ouvir. E vai querer ouvir o meu e o seu pedido. Liste seus pedidos. Eu sei que muitos de nós têm até mesmo um caderninho de oração, não é? Onde você tem uma lista de pedidos. Ótimo! Seja específico. Liste seus pedidos, suas necessidades. Depois de algum tempo, veja essa lista, né? E agradeça a Deus pelos pedidos que Ele já te respondeu. Muitas vezes Deus já respondeu tanto e a gente nem se lembra. Quando eu escrevo, é mais fácil de me lembrar de tudo aquilo que eu pedi e Deus já me respondeu. Olha, se nós orarmos dessa maneira, da maneira como Jesus está nos ensinando, nossas orações serão muito melhores e com certeza teremos respostas positivas às nossas orações. Muitas vezes nós somos o obstáculo às nossas próprias orações. A oração sai da nossa boca, bate no teto e volta, né? Porque eu não estou sendo como Deus espera que eu seja. Eu não estou perdoando. Eu não estou sendo aquilo que Deus deseja que eu seja. Quando nós orarmos, vamos lembrar de orar secretamente, sinceramente e especificamente, usando adoração, confissão de pecados, agradecimentos e pedidos. Tá? Pedidos. Vou fazer diferente um pouco. Eu quero entrar na parte de jejum. E eu vou fazer esse estudo sobre jejum bem antes do jantar. Porque talvez vocês aí até se esqueçam um pouco do jejum que nós vamos falar, e aí pode comer sem sentir um peso na consciência, né? Se eu esperar para falar de jejum perto das 7 horas da noite, acho que aquela pizza lá não vai sair do freezer. Então vamos falar de jejum agora, e aí nós temos um tempinho maior aí para digerir isso tudo. Mas antes de falar sobre essa outra parte do louvor, eu quero ver se tem algum comentário. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Alguma pergunta sobre esta parte de oração? Eu sei que eu falei bastante sobre esse tema, mas é um tema muito importante na nossa adoração a Deus. A oração é uma adoração, né? Faz parte do nosso louvor a Deus. Tem alguma pergunta, algum comentário que você gostaria de fazer sobre essa parte? Falar um pouquinho sobre o jejum. Vamos ver se até às 5 horas a gente consegue falar sobre a maneira errada de jejuar. Depois que a gente voltar do nosso intervalo, a gente fala a maneira certa de jejuar. Então, lembra que Jesus, aqui no capítulo 6, ele começa dando os 3 pilares de adoração do povo judeu, o que para eles era mais sagrado: ajuda aos pobres,
oração e jejum. Nós já vimos a maneira errada de ofertar e a maneira certa. Acabamos de falar sobre a maneira errada de orar e a maneira certa. Vamos ver então a maneira errada de jejuar. Olha o versículo 16. É um versículo só. Mateus, volta lá para Mateus 6. Olha o versículo 16. Diz o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. O jejum era algo que o judeu fazia e fazia de uma maneira muito sagrada. O povo judeu jejuava bastante. Até hoje, não é? Nos países e nos povos lá do Oriente, o jejum é algo muito mais comum do que para nós aqui no Ocidente. O jejum durava normalmente do amanhecer até o pôr do sol. Esse era o período de jejum, do amanhecer, né, ou então do nascer do sol até o pôr do sol. Fora deste período, refeições normais podiam ser feitas. Tá? Então, tipicamente, um jejum não durava 24 horas, mas sim do nascer do sol ao pôr do sol. Fora desses horários, você poderia fazer refeições normais. Para o povo judeu, na época de Jesus, que ele está falando isso, só havia um jejum obrigatório nacional para o povo inteiro, né? O dia da expiação. Levítico capítulo 16. Depois você pode ler lá para entender melhor isso. Mas esse era um jejum obrigatório para todo judeu. Agora, mesmo que fosse dessa maneira, os judeus faziam os seus jejuns particulares. Eles não eram obrigados a jejuar, eram obrigados no dia da expiação. Mas eles, como forma de adoração a Deus, faziam os seus jejuns particulares. Havia um tipo de jejum relacionado ao luto. Havia outro tipo de jejum relacionado para se ter perdão de um pecado. Lembra que nós falamos sobre oração? Uma maneira errada de orar, que o povo judeu tinha orações para tudo. Lembra disso? Entrava num barco, tinha uma oração. Saía do barco, tinha uma oração. Fazia isso, tinha um outro tipo de oração. No jejum, era muito próximo. Tinha um luto, o judeu fazia um tipo de jejum. Precisava de um perdão para determinado tipo de pecado, o judeu fazia um outro tipo de jejum. Muitas vezes, a nação inteira jejuava quando havia guerra. Se você se lembra, no livro de Juízes, a nação de Israel inteira fazendo um jejum antes de uma determinada batalha. Depois que eles seguiam falsos deuses, quando o povo se arrependia, eles faziam um jejum nacional. Na mente do povo judeu, 3 ideias principais estavam relacionadas ao jejum. São essas aqui. A primeira delas, o jejum seria uma tentativa de atrair a atenção de Deus para quem jejuava. Então, na mente do povo judeu, o jejum servia para atrair a atenção de Deus para aquela pessoa que estava jejuando. Eles pensavam que Deus, então, prestaria atenção
naquela pessoa que estava se penitenciando por não comer. Essa era uma ideia. A segunda ideia era que o jejum era uma tentativa de provar que a penitência era algo real. O jejum era uma garantia que as suas orações seriam atendidas. Então, quando o povo judeu precisava de algo para si, ele jejuava, porque associava o jejum ao fato de Deus ouvir as suas necessidades. Então, era algo que praticamente sacramentava, né? Se eu estou pedindo algo e eu estou jejuando, Deus vai conceder o meu pedido. E a terceira ideia comum naquela época era que o jejum era muitas vezes delegado. Olha só que estranho isso aqui. Era feito por outras pessoas. Olha só que ideia mais esquisita que o povo judeu participava. Era como se pessoas que tivessem mais devoção, fossem mais espirituais, dissessem: olha, você que é uma pessoa comum, você não pode jejuar. Deixa que eu jejuo por você. Então, o jejum era delegado. Outras pessoas faziam, né? Pessoas que eram muito ocupadas não podiam fazer jejum. Outras pessoas que eram mais espirituais faziam jejum por elas. E aqui nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui, então, no versículo 16. A maneira errada de jejuar, né? O grande perigo desse tipo de ideia e de conceito era que alguém jejuava como um sinal de superioridade espiritual. Aquela pessoa que jejuasse estava, entre aspas, se mostrando aos outros e não a Deus. Estava mostrando para os homens o quão devotado e disciplinado aquela pessoa era. E é isso que Jesus está condenando aqui, né? O jejum feito com ostentação. Isso para Deus não serve, Jesus está dizendo, né? É a maneira errada de jejuar. Tinha até dias específicos na semana para se fazer esse tipo de jejum. Os dias eram segundas e quintas-feiras. Hoje é sábado, ufa, hoje a gente não precisa fazer, né? Agora, se o nosso estudo fosse na quinta, ninguém ia poder jantar, hein? Né? Era segunda e quinta-feira, os dias específicos de jejum. E esses dias, coincidentemente, eram os dias de mercado. Eram os dias de maior concentração de pessoas nos mercados da cidade. Imagina Jerusalém, o mercado central. Segunda e quinta eram os dias de comércio. Segunda e quinta também eram os dias desse jejum delegado. Olha só a situação que estava acontecendo, não é? Nas cidades e nos vilarejos, e especialmente em Jerusalém, a cidade maior, muitas pessoas vinham do campo para comprar suas comidas na segunda e na quinta-feira. Eram os dias do mercado municipal, né? E esses jejuadores profissionais tinham, então, uma grande audiência
cativa, ali bem no mercado central da cidade. Uma audiência grande que poderia, então, notar o quão devotados esses jejuadores eram. Olha só que situação que os judeus se encontravam. E esses jejuadores, eles faziam questão de serem vistos por todos. Então, eles andavam pelas ruas do mercado com os seus cabelos despenteados. Andavam pelas ruas com as suas roupas desarrumadas e amassadas, com suas roupas sujas, e até mesmo os seus rostos tinham uma palidez fora do normal, logicamente manipulada, né? Como é que chama aquele negócio que as mulheres passam aí para o rosto ficar bonitinho, tudo, né? Não é só hoje em dia, não, né? Naquela época, o jejuador profissional manipulava o seu rosto para ele ficar mais pálido. E aí todo mundo que estava ali nas ruas do mercado notava aquela pessoa e com certeza pensava: como aquele fulano ou aquela fulana é espiritual. Olha a devoção que tem para Deus. No dia do mercado, que é o dia que poderia comprar um monte de coisa, essa pessoa está jejuando. Somente pelo fato de como ela estava se apresentando. Descabelada, com a sua roupa amassada, suja, e o seu rosto manipulado com uma certa palidez. Isto não era nenhum ato de humilhação, pelo contrário, era um ato deliberado de orgulho, de ostentação. Fica mais fácil a gente entender o versículo que acabamos de ler, né? Olha só, vamos ler de novo. Mateus 6:16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E era exatamente esse tipo de cena. Era fácil de se notar quem estava jejuando. Nem precisava falar. É só pela maneira como a pessoa estava vestida. E Jesus está condenando isso, né? Jesus está dizendo, tá certo, jejum faz parte da adoração a Deus, mas não dessa maneira. Essa maneira é a maneira errada de jejuar. São os hipócritas que fazem isso, que querem ser vistos. Da mesma maneira como ele falou sobre ajuda aos pobres, da mesma maneira que Jesus ensinou sobre oração, ele está ensinando aqui sobre jejum. Nós não fazemos isso para sermos vistos pelos homens, mas sim para agradar a Deus. Se o que nós estamos fazendo é simplesmente uma aparência, não é o louvor que Deus aceita. E você e eu podemos usar esta aplicação para qualquer parte da nossa vida. Eu acho que na nossa cultura não é muito comum jejuar. E olhando para alguns aqui no meu vídeo aqui, eu posso dizer com certeza, né? Não é uma coisa muito comum nossa. No Oriente, olha lá, o Ricardo já está comendo algo ali, ó, né? Lá é muito mais comum. Nós não temos essa, vamos dizer, esse bom hábito de jejuarmos. Mas, em qualquer parte de adoração a Deus nossa, eu entendo aqui que o ensino de Jesus, nessa nova vida, neste novo modelo de vida, né? Esse novo padrão
que Jesus está ensinando aos seus discípulos é, na sua adoração, faça para agradar a Deus e não para ser visto pelos homens. Quanta diferença você vê no mundo evangélico, não é mesmo? No mundo protestante, no mundo pentecostal. Quanta diferença do que Jesus está ensinando aqui. Coisas que são feitas para que as pessoas vejam, não para agradar a Deus. Então, se o meu louvor, se o seu louvor, o que quer que seja, é feito para que as outras pessoas vejam e digam: oh, como aquela pessoa é boa, isso não está agradando a Deus. A nossa adoração é para agradar a Deus e não aos homens. Tá? Temos 8 minutos aqui, eu vou fazer uma pausa. Alguém tem alguma pergunta, comentário sobre isso que nós falamos, a maneira errada de se fazer o jejum? Na volta do nosso intervalo, nós vamos falar da maneira certa de jejuar. Mas alguém tem alguma coisa que gostaria de falar sobre a maneira errada?